Bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo, todas, todos e todes, que a graça nos acolha, nos envolva, nos dê possibilidades também de continuar trilhando essa jornada de transformação e de renovação. É muito bom a gente se ver como uma igreja que se debruça a assuntos tão complexos e difíceis na nossa sociedade. É muito bom porque eu vejo essa característica como uma característica corajosa, né? E tem gente que não tem coragem, às vezes, de conversar algumas coisas, e quando a Fernanda fala que você tem que estar, até para você também se encorajar, né, a conversar sobre assuntos que talvez você considere difíceis, mas não são tão assim, não. Né? A gente pode também conversar, entendendo a história, a perspectiva do outro, de uma maneira leve, como foi muito bem conduzido ontem e foi muito especial. Um momento marcante, histórico, e eu quero, né, encorajá-las a participar desses momentos, para que a gente possa se aproximar da história dos nossos irmãos. Ser cristão não é estar somente interessado na nossa trajetória, na nossa história, mas é estar interessado também na trajetória do próximo, do outro, daquele que caminha conosco, né? Cada uma dessas milhas que nós identificamos como um processo da nossa espiritualidade. Então, fica essa provocação, né, para que todos e todas participem de momentos tão especiais como aquele que nós vivemos ontem. Você que está em casa, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Esse é um tempo especial. Todo esse movimento que acontece aqui presencialmente também pode impactar o seu coração, onde quer que você esteja, ou no tempo que você estiver, que o Senhor fale contigo, que o Senhor te ensine, porque nós estamos aqui todos na condição de alunos, né? Nós queremos aprender com o eterno e fazer com que a inspiração de Jesus, do sopro divino, da Ruá, do Espírito Santo aconteça em nossos corações, nos levando adiante. Quero convidá-los e convidá-las a abrir a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19, nós vamos ler o verso 9. Enquanto você procura 1 Reis 19, versículo 9, eu agradeço a presença do Mateus, que nos conduziu tão bem nesse momento de adoração. Obrigado. Obrigado. 1 Reis 19, versículo 9. Vamos ler um pouquinho, ou melhor, um trecho, né, da história do profeta Elias, onde no versículo 9, Elias entra numa caverna e passa uma noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Versículo 10. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um grande terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio, um sussurro de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Até aí. Oremos ao Senhor. Consagre seu coração e mente ao Senhor nesse momento. Te louvamos, Senhor, te louvamos por esse cuidado, por esse abraço, por esse acolhimento e por esse tempo que o Senhor reserva para que nós possamos aprender contigo. Fala conosco, nos ensina,
nos orienta e também nos capacita para que tudo aquilo que aprendemos juntos aqui seja exercício da nossa jornada na vida. Esse é o nosso pedido, com profundo agradecimento. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Fidelidade. Fidelidade, fidelidade. É esse termo que vem com uma origem do latim, fidelis, que significa aquele que tem a qualidade de ser fiel. Uma pessoa fiel é uma pessoa que exercita a fidelidade num movimento de compreender que ser fiel é ser leal, é produzir uma jornada, um relacionamento, conduzir a sua vida dentro da perspectiva da lealdade, da honestidade, conduzir a sua vida, o seu relacionamento, os seus processos na base da confiança, ser uma pessoa confiável, ser uma pessoa honesta. Tudo isso são atributos, né, que acolhem a característica da fidelidade, ou de uma pessoa fiel, uma pessoa leal, honesta, verdadeira, uma pessoa que não se esforça somente a ser confiável, mas é identificada, né, nas relações como alguém que vale a pena confiar. Eu quero me aproximar dessa pessoa porque ela é confiável, né? O que faz, né, a nossa vida se caracterizar por esses atributos? Essa é uma pergunta importante para a nossa reflexão a respeito do que é fidelidade. Porque as pessoas querem ser fiéis, desejam, ou a maioria delas desejam ser fiéis, desejam atribuir fidelidade. Fidelidade como um processo de dedicação ao seu cônjuge, fidelidade a um processo de dedicação a um amigo, a uma amiga, fidelidade até para o seu time de futebol, né? Você é fiel para o seu time, você é fiel para o seu partido político, você normalmente se coloca a ser fiel até para o supermercado, né? Tem gente que é fiel para aquele tipo de supermercado. E esse é um atributo de escolha, de perspectiva, de desejo, né? de se colocar à disposição para quem ou para alguém, para algo. Então, faz parte dessa disposição de preferência, fidelidade, ser fiel. As pessoas querem ser fiéis naquilo que elas se comprometem, né? Nas relações, ou nos lugares, nos processos que elas passam. Elas querem ser fiéis, mas você sabe, assim como eu, que tem muita gente, pelo menos eu conheço algumas pessoas que trocaram de time. Trocaram de torcida, trocaram de relacionamento, trocaram de produtos, de supermercado, trocaram de parceiros, trocam até amigos, trocam de igreja, trocam as suas referências. As pessoas são assim. Vivem dentro dessa característica de fluidez, se comprometem, ora, né, de maneira muito, né, fervorosa, e outrora se vai. Nem deixam notícias. Porque assim são as pessoas. Mas eu quero falar de fidelidade, não no ponto de vista do que nós entendemos e de como nós performamos. Eu quero falar da fidelidade de Deus. Eu quero falar de uma qualidade de fidelidade divina. Quero conversar com vocês e instigá-los a refletir sobre essa fidelidade divina que estamos sendo, ou que precisamos, na verdade, ser inspirados, né? Por essa dinâmica que eu penso que é uma das mais extraordinárias características de Deus.
Deus é fiel. E Deus é fiel não por um adesivo de carro. Deus é fiel não por uma camiseta, para ser só uma frase de impacto, nesse sentido que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que dizer que Deus é fiel é muito mais do que isso. Por isso eu penso que é, de fato, uma das suas grandiosas características. Olhar para Deus, identificar ou buscar identificar a sua fidelidade, para nós é uma das jornadas mais importantes e interessantes desse processo. Mesmo porque a fidelidade divina se revela para nós com uma certa constância. Constância esta que desde o período da Páscoa, nós já estamos conversando sobre isso. Do quanto o Senhor se debruçou na história para permanecer fiel para com os seus filhos e filhas. O quanto o Senhor se debruçou na história para cuidar do seu povo, para cuidar de nós. Toda a dinâmica, toda a sua performance, toda a sua qualidade de entrega, ao longo da história, atravessaram séculos, milênios, chegando até o tempo presente, até esse lugar. E revelar nessa sua característica de fidelidade a sua performance criativa. Em que, num tempo da história, havia discussão, pensamento em um tema, em um processo, em uma identificação de povo, de jornada, de experiência cultural. Mas hoje nós estamos em 2024, que também exige uma análise de uma outra performance, de uma outra identificação cultural, porque cultura, para quem não sabe, é um jeito ou uma maneira como a gente vive. E a gente vai perceber que existem muitas culturas, muitas maneiras de viver. E às vezes a gente cria preconceitos diante de outras culturas, culturas que não conhecemos, que não entendemos, que sequer nos relacionamos e nos afastamos, criamos estigmas, olhamos com um olhar negativo, né, e usamos, como a Fernanda bem disse, a espada para eliminar essas pessoas a partir de uma perspectiva construída pela nossa própria consciência, que não tem nada a ver com Deus. Identificar a fidelidade divina e perceber que Ele sempre se debruçou a cuidar da nossa existência, mesmo nós sendo o que somos, é extraordinário. Entender que Deus se movimentou na história, no universo, conspirou ao nosso favor para nos proteger da morte eterna. Deus decidiu nos colocar de volta na eternidade para viver com Ele e se coloca à disposição de lutar contra qualquer exercício e movimento de morte para nos manter em vida, vida abundante, vida plena. Não é só essa vida que a gente está vivendo, mas uma entrega que vai fazer com que nós tenhamos na história uma vida de qualidade, uma vida digna, uma vida que seja ancorada por justiça, paz, amor, refrigério, mas que isso transcenda a experiência natural do viver, mas que nos coloque num outro lugar pelo qual Ele nos prometeu, que é esse lugar da eternidade, tão desejado por nós. O dia que não haverá mais dor, não haverá mais lamento, choro, tristeza, injustiça, maldade, preconceito, racismo. São tantas ações que nos atravessam e Deus está querendo nos tirar desse lugar incômodo, que é a dor da vida, a dor do viver. O que seria de nós se Deus se afastasse toda vez que nós fôssemos inconstantes? O que seria de nós se Deus se afastasse toda vez que nós fôssemos
falhos, todas as vezes que nós fôssemos irresponsáveis. O que seria de nós se Deus se afastasse, ou onde nós estaríamos se Deus se afastasse todas as vezes que nós atravessássemos um tempo difícil, um tempo de adversidade, e identificássemos na nossa trajetória uma crise. Já pensou, toda vez que você passar por uma crise, Deus estivesse longe? Ah, Rafa, mas eu acho que quando eu estou em crise, Deus está longe. Essa é uma forma de interpretação. Errada, mas é uma forma de interpretação, porque Deus está perto, até mesmo no tempo de adversidade, no tempo de crise. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós achamos que Deus se afasta. Muitas vezes nós achamos que Deus não está agindo ao nosso favor. Porque a crise, né, se instaura. Quantas vezes eu me vi num momento de crise? Um exemplo até meio corriqueiro, assim, mas para mim foi muito impactante. Eu lembro que quando eu sofri um acidente, bateram no meu carro e eu estava usando o meu carro como instrumento de trabalho. E a gente estava, eu e a Fê, passando por um processo muito difícil financeiro. A gente estava, assim, numa questão muito complexa de troca de trabalho e uma fragilidade financeira absurda. E bem naquela época, a gente sofre um acidente no único recurso que nós tínhamos financeiro para conseguir grana, né? E aí eu lembro que quando aquele acidente aconteceu, que bateram no carro, eu vi o caos lá que aconteceu, eu parei na rua e eu comecei a chorar. E eu falava assim, eu não acredito que isso está acontecendo. Não é verdade, não é possível, sabe? Eu não sei se você já passou por isso. Se você já fez esses questionamentos, eu não estou passando por isso. Não é possível que eu estou vivendo essa situação. Eu lembro que eu chorava assim, quase como uma criança, falando, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Isso é uma característica muito nossa. A gente faz isso de maneira muito fácil, né? Principalmente quando estamos nesse processo de adversidade e de crise, porque nós entramos nesse estado de negação de um processo difícil. A gente passa por uma crise e a gente começa a negar essa crise. E quais são as crises? Pode ser uma crise de identidade. Uma crise de identidade que nada mais é que quando nós não conseguimos entender qual é o nosso propósito na vida. Muita gente já passou por isso, ou passa por isso, né? Ainda está nesse processo de olhar para si e falar, o que eu vou escrever no perfil do meu Instagram? O que eu vou escrever no perfil do meu LinkedIn? Quando a pessoa me perguntar o que você faz no elevador, o que eu vou responder numa frase para ela entender de fato o que está acontecendo, quem que eu sou, qual é o meu lugar no mundo, sabe? Como que eu vou sintetizar essa experiência? Não é fácil, gente. Não é fácil. Sintetizar o que você faz, o seu lugar no mundo, o seu papel, né, social, o seu papel como mãe, como pai, como marido, como esposa. Como que você sintetiza isso? Na verdade, você já fez essa análise, né, tentou fazer esse exercício e essa construção? Crise de identidade. Crise econômica, como eu bem disse, crise de segurança. Eu acho que a gente vive isso em todo tempo e momento. Né? Toda hora, a gente está sempre em crise de segurança. Nós nos sentimos inseguros, não porque a gente só anda na rua e está preocupado em alguém levar nosso celular. Eu me sinto inseguro porque eu não sei o que os nossos governantes estão fazendo. Às vezes sei, né? E fico revoltado, fico em crise. Entro em crise. Crise por conta de uma instituição imoral, crise por saber também que existem pastores e pastoras imorais, que manipulam consciências, que atravessam vivências em troca do seu bem material. Crise moral, crise por falta de entendimento. Ontem foi lindo, o movimento, de a gente chegar aqui tinha, sei lá, umas 15 Bíblias aí, uma de cada
escritor. E a gente começar a analisar o texto para ver assim, a Bíblia é uma verdade absoluta? Vamos então analisar o texto. Porque é igual o texto em todas as versões bíblicas? Identificamos que não. E aí a gente vai ter que pensar um pouquinho a respeito disso. Quais são as intenções do autor, daquele que escreveu? Será que está compatível com o texto original do hebraico? Bom, essas construções nos levam a pensar dentro de uma perspectiva positiva ou negativa. Isso pode nos instaurar uma crise, ou, na verdade, isso normalmente nos lança para um processo de crise, e a crise pode ser um instrumento, né, em que, de fato, nós vamos performar de uma forma amadurecida, né? Ou nós vamos nos infantilizar no processo. Porque existem crises que acabam com os nossos relacionamentos. Crises que acabam com o casamento. Por exemplo, a crise pela falta de dinheiro. Há pessoas que acabam com o relacionamento por causa da falta do dinheiro. Só que, por incrível que pareça, há pessoas que acabam com o seu relacionamento, com o seu casamento, por causa da vinda do dinheiro. E é bom ver Deus também fazendo a sua provocação, né, a respeito do dinheiro. Onde está seu coração? Porque onde está seu coração está a sua riqueza. Então, se você está apaixonado pelo dinheiro, pelas suas posses, pelo que você tem, você não tem as coisas. As coisas te têm. E por ser atravessado pelas coisas, pela matéria, pelo dinheiro, por essas questões que são fúteis, nós perdemos o maior bem que é revelado nas Escrituras, que são as pessoas, os nossos afetos. Fidelidade divina, é sobre isso que nós estamos conversando. E como é identificada a fidelidade divina? Numa jornada de entrega e de responsabilidade por seres humanos, por pessoas. Não é uma responsabilidade de posses. Não é uma responsabilidade pelas coisas. Não é responsabilidade pela sua conta financeira, se ela está boa, se ela está ruim, ou seu carro de luxo, ou se é um carrinho simples, popular. Não é uma responsabilidade sobre aquilo que você acumula, mas é uma responsabilidade pelos afetos que você constrói, que você desenvolve. E que você se coloca como responsável. Quando você faz uma doação, você se coloca responsável em cuidar daquele que precisa. Quando você se coloca à disposição de cuidar de uma casa dessa, até mesmo financeiramente, né? Porque a gente fala muito pouco sobre dinheiro, sobre essas coisas, porque a gente está traumatizado, porque as igrejas manipulam consciências para conseguir dinheiro e se enriquecer, e às vezes a gente não consegue pagar nossas contas básicas porque a gente não fala sobre isso. Mas a gente às vezes tem condição, né? Essa semana eu estava conversando um diálogo de alguns pastores e algum deles falou uma coisa que eu falei domingo, acho que retrasado, que eu falo, caramba, a gente não dá R$1 na comunidade, mas paga 50 conto no Mac do lanche. No Mac do lanche foi ótimo. Muitas referências. Mas vou usar o BK também para a gente não ficar mal. O que vale mais para você? O que a comunidade entrega para você? E qual é o valor disso? Às vezes eu acho que a gente não está valendo nenhum Mac. A gente não está valendo nenhum hambúrguer.
com todo esse esforço, com toda essa dedicação, com toda a construção dessa estrutura, para algumas pessoas a gente não vale nem um lanche, nem uma batatinha. Mas seguimos porque o que eu quero dizer é que as crises instauram sensações e movimentos, sensações em nossa estrutura que nos colocam até num lugar de decepção, sabe? De chateação, de tristeza, porque nós estamos debruçados a cuidar de pessoas, mas a gente também quer ser cuidado. A gente ama as pessoas, mas a gente também quer amor. A gente quer ser abraço, mas a gente também quer ser abraçado. A gente se responsabiliza fortemente por tantas coisas, mas nem sempre a troca é mútua. E se existe um lugar que a gente pode fazer com que isso aconteça, é nesse ambiente aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Se existe um lugar que a gente pode ser família, como bem Mateus disse na hora da ministração, é nesse lugar. É isso que nos conecta, é a forma como a gente dialoga e conversa, né, em verdade, de maneira madura, responsável, leal, fidelidade. Atributos do divino que podem ser consideradas nas nossas relações. Nos momentos de grandes crises, é que se dá a possibilidade da gente traçar um rumo para a vida. É no momento da crise que a gente pode também olhar isso como uma oportunidade de um chacoalhão, sabe? Porque eu lembro que eu estava chorando naquele carro ali, mas assim, foi bom ser ministrado pela Fê naquele tempo. E o que ela me falou mudou algumas chaves, porque eu achava que a nossa condição estava dentro daquela questão específica. E foi bom ser fortalecido na fé por uma mensagem, por uma fala, por uma oração. E assim acontece, meus irmãos, porque é nesse momento que eu acredito ser o grande momento da nossa vida, o momento da crise, que é onde nós tomamos as nossas decisões. Para que lugar que eu devo ir? E aí eu vou ter que ponderar, né? Porque às vezes a gente não tem 100% da certeza, mas a gente vai fazendo as medidas. Deu 60, deu 70. Se deu 50, joga a moedinha para o alto. Fala com Deus. 50-50, joelho no chão. A oração, meus irmãos. A fé, a confiança. Dizer, Deus, nem sei o que fazer. O que o Senhor tem a me dizer? Vamos para Elias, para finalizar essa reflexão, porque o profeta Elias está nesse momento de enfrentamento, né? E no domingo passado eu falava muito sobre a lista, né, dos heróis da fé, e falava como cada um deles, ainda que estejam nessa lista de heróis e heroínas da fé, essas pessoas não tiveram vida fácil. Não tiveram uma vida tranquila. Eles enfrentaram também adversidades e passaram por grandes crises, às vezes crises que nós nem ainda identificamos, passamos e nem sequer vamos passar. Mas esses homens e mulheres, através da fé, mantiveram-se firmes na sua jornada. E Elias mostra para nós um ambiente onde a fidelidade divina se desenvolve. Porque o texto vai dizer que Jezabel tinha autoridade, tinha poder, e exerceu a sua autoridade e poder ameaçando a vida de Elias. E Elias, quando recebe essa ameaça, sendo um profeta de Deus, também cheio de autoridade, de confiança, de compreender a fidelidade de Deus, mesmo compreendendo de alguma maneira a fidelidade de Deus, se sentiu com medo. Porque o cenário era tão hostil, a crise era tão forte,
que ele teve, ele foi impactado por isso, que gerou dentro dele até uma crise de identidade, de saber quem ele era, para Deus e para o povo, para o seu povo. Essa crise fez com que ele tomasse algumas decisões que eu não recomendo. Mas a gente precisa saber quais são essas decisões que Elias... O que nós vamos aprender com Elias? O que nós vamos aprender hoje a não fazer que Elias fez? 3 atitudes que Elias tomou. Né? Elias, 1 Reis 19, no versículo 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Quando em Betseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhou um dia, chegou a um pé de giestas, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a sua morte. Quais são as coisas que eu aprendo aqui? A primeira coisa é que Elias fugiu. E aí aquela questão que eu bem falei para vocês, esse lugar de negação. Fugir ou querer negar que você está passando por um período de crise. Esse lugar de negação, ele é muito perigoso. Você já viu uma pessoa viciada em jogo? Ela não consegue compreender que ela está perdendo. E ela vai testando. Ela vai testando, até uma hora que ela perde tudo. Porque ela está num estado de negação, ela não consegue conceber que ela está perdendo. Tem hora que a gente entra num lugar de crise, que a gente não consegue conceber que a gente está perdendo. E a gente precisa parar, a gente precisa fazer uma análise do processo e falar, espera aí, isso aqui não está dando certo não, isso aqui está tomando a minha vida, a minha consciência, minhas emoções. Eu preciso tomar uma atitude. E Elias não fez isso, ele fugiu. Porque ele queria sair até do lugar onde as coisas estavam acontecendo. Ao invés de enfrentá-las. Segunda coisa, ele tenta se isolar de tudo e de todos. Ele vai para o deserto. Se isolar não é uma solução, meus irmãos. Se isolar, minha irmã, não é uma solução. Sozinhos. Não faz parte. Nem Deus, no seu processo, né, de salvação, fez isso sozinho. Mas foi um movimento da Trindade, da comunidade divina, que resgatou ou pôde se debruçar e resgatar outra comunidade que somos nós. Então, a nossa conexão, a nossa união, a nossa jornada, ela é coletiva. A nossa oração uns pelos outros, ela é sim importante. A nossa reflexão, o nosso cuidado. Orar é também um processo de conversa, né? De diálogo. E a oração acontece com o divino ou com os seres divinos, que são os nossos amigos espirituais. Oremos juntos. Porque senão a gente foge. Quantas pessoas já não foram para o deserto? Da sua consciência, do seu quarto ali, né, de tribulações. Não resolve. E por último, Elias pede para morrer. E aí é o estado talvez mais hostil que a crise pode nos jogar. E quantas pessoas se perderam nesse lugar? Quantas pessoas nós perdemos por conta dessa condição, o ponto mais extremo, né, da infelicidade que atinge tantas pessoas. Mas existem outras formas também da gente tirar a nossa vida com vício, com a falta de empatia, com a falta do cuidado com a sua saúde. Porque às vezes esse processo de se eliminar não está só naquela produção absoluta, horrível, e que nós estamos orando para que Deus
atribua condições para que essas pessoas não cheguem nesse lugar. Mas entenda que nós também fazemos isso, esses movimentos de maneira sutil, e vamos eliminando a nossa vida da existência por conta de usos, né? E costumes que são extremamente degradantes a nossa condição humana. Então, cuidado com as coisas que te autodestroem. E parece que nesse processo, né, e a psicologia vai explicar muito bem, que estes sintomas se desenvolvem. É no tempo de crise. Fuga, isolamento e desejo de tirar a vida. Esses são os sintomas de um diagnóstico depressivo, que precisa de cuidado. Precisa de suporte. Precisa de coragem. E nós, enquanto igreja, queremos nos responsabilizar a esse processo de sermos todos cuidadores uns dos outros. Seja por um exercício pastoral, seja por um exercício técnico e profissional de um psicólogo, um psicoterapeuta, seja por um exercício de afeto único, de preocupação, de identificar, a minha irmã não está bem, eu quero conversar, encorajá-la para que ela saia desse lugar e buscar caminhos e possibilidades para que essa questão seja resolvida. É importante saber que essa presença de Deus em nossas vidas, ou essa presença de relação que estamos construindo com Deus em nossas vidas, ela não nos tira desse lugar de crise e não também nos torna heróis e heroínas, no sentido assim, você cristão, uma pessoa cristã não chora, não sofre, não passa por dificuldade. Uma pessoa cristã não precisa de terapia. Quem disse isso para você? Quem te contou essa mentira? Quem disse que a gente não precisa de terapia, gente? Quem disse que a gente não precisa de cuidado emocional? Quem disse que às vezes a gente não precisa de um remedinho? Porque esse profissional fala, tem que tomar um remedinho para cuidar, viu? Porque você está tendo alguns indícios aí de uma possível depressão. Toma esse remedinho aqui, não tem nem sabor, é tão pequenininho e pode salvar a sua vida, seu humor, sua qualidade. Então não entre no lugar de negação, não preciso disso. Pelo contrário, se ofereça para que você tenha a possibilidade de uma qualidade de vida melhor. Não entre no estado de negação. Não recuse ajuda. Seja também uma pessoa de suporte, né? Seja sensível e se dê ao cuidado do próximo, do outro, daquele que está, né, à sua volta. Somos todos pastores e pastoras. Somos todos cuidadores, agentes de transformação, agentes de cuidado, né? Estamos todos nessa jornada pastoral. Na verdade, somos todos co-pastores, né? Co-pastoras. Porque o bom pastor é Jesus, mas nós somos cooperadores dessa pastoralidade. A minha oração, meus irmãos, é que nós possamos sair no tempo de crise da caverna. Que nós possamos sair nos tempos de dificuldade, de adversidade, do estado de negação da realidade. E que possamos sair também encorajados a enfrentar os tempos difíceis, mas não faça isso sozinho ou sozinha. Se permita ser ajudado. Recorra a alguém confiável, claro. Porque também tem gente que passa por uma crise e fica falando para todo mundo. E aí não ajuda também não, viu, gente? Fala para todo mundo, acaba caindo na boca errada e vira mais fofoca do que, né, a possibilidade de cuidado. Daqui a pouco todo mundo vai ficar falando que você está mal, está passando por um momento, mas ninguém se dispõe a poder te ajudar. Então, assim, amizades seguras,
são essas amizades espirituais que nós estamos construindo nesse espaço. Oremos. Querido Deus, nós louvamos a Ti por nos colocar à disposição de termos conversas difíceis, nos encorajar a nos colocar à disposição de ser cuidado ou cuidada pelos nossos amigos espirituais. Nos colocar à disposição também de fazer as nossas análises no ponto de vista técnico, ir para o SUS e fazer a bateria dos nossos exames. Entender como que está o nosso corpo, a nossa saúde, física e emocional. Se permitir ao cuidado. Porque se o Senhor se debruçou a salvar a nossa existência, por que nós vamos desperdiçar a nossa existência com a futilidade que a vida nos oferece? Por que vamos nos apaixonar pelas coisas, sendo que essas coisas não podem nos dar aquilo que precisamos, senão somente o Senhor? Nós queremos chegar num lugar de dizer: ah, Senhor, eu sou todo suficiente, na suficiência